Para falar em nome dos empossados, passo a palavra ao juiz federal Pedro Leite de Oliveira Santos, classificado em primeiro lugar do concurso. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador Mário César Ribeiro, em nome de quem cumprimento todos os membros da mesa e as demais autoridades presentes. Cumprimento igualmente os familiares e os amigos e saúdo os novos colegas, juízes federais substitutos. Os novos juízes trajados em toga, defronte da mesa de honra e ladeados pelos desembargadores integrantes desta corte. Por trás, as autoridades, os familiares e os amigos convidados, atentos ao desenrolar da sessão solene. Toda esta cena, que hoje se desenrola no plano da realidade, um dia já foi um sonho distante. Não há realidade sem sonhos. O espírito livre, crítico e empreendedor não enxerga distâncias inalcançáveis, metas insuperáveis ou obstáculos intransponíveis. Das inquietações, faz surgir os sonhos. Dos sonhos, as metas e os planos. Dos planos, as concretizações. O espírito livre sabe que entre a inquietação e a concretização há um longo caminho, mas não fraqueja. Conhece em inúmeras ocasiões o gosto amargo da derrota, mas não arrefece. Planeja, calcula, mergulha em reflexões, tenta manter o equilíbrio. Ora sofre, ora se regozija. Refaz planos e cálculos, não tem pressa. Resiste, ousa, finalmente vence e sente a leveza sobre os seus ombros. O homem que vence não é um Marte, um herói ou um ser distinto. O homem que vence é um ser determinado. Nesta data especial, 50 trajetórias dignamente construídas se entrelaçam e descortinam histórias de determinação, de renúncia e de disciplina. Somos homens e mulheres comuns, simples, que trazemos nos ombros as nossas trajetórias, os nossos valores e as nossas vivências. Como numa cerimônia de ofertório, apresentamos-nos humildemente para servir ao Estado brasileiro na função em que acreditamos melhor desempenharemos nossas competências e nossos talentos. Vestiremos a toga honrosamente, mas permaneceremos homens e mulheres simples e comuns. Quem escolhe a magistratura não pode desejar fama ou glória como fim imediato, mas de certo deve se recolher na retidão e na discrição. O drama do juiz é a solidão. Toma conhecimento da lide, ouve cada uma das partes e desenrola o ir e vir do iter processual, tal como um espiral dialético. Recolhe os argumentos, contrapõe fatos e provas, sopesa, soma e integra, como se formasse em sua mente um mosaico de informações e de inferências. Ao fim decide, sozinho. Não pode dividir a responsabilidade ou as agruras do cargo com qualquer outra pessoa. Decidir é um ato íntimo de solidão. Todavia, a mesma solidão que consubstancia um drama é, sob a perspectiva institucional, o corolário da garantia de independência do magistrado. Trata-se de tema sensível numa época em que os juízes, aos olhos da sociedade, têm rosto e têm nome. As pessoas sabem os nomes dos magistrados e os reconhecem nas ruas, comentam as decisões judiciais e se interessam pela pauta de julgamentos das cortes pátrias. Na sociedade aberta dos intérpretes em que vivemos, trata-se de saudável reflexo do perfil inclusivo do nosso sistema democrático. No entanto, em nenhuma hipótese, essa situação pode desaguar na submissão à crítica do magistrado à opinião pública. A atividade jurisdicional dirige-se à sociedade, mas deve ser inspirada na Constituição e nas leis. O judiciário é o único ramo de poder estatal cujos membros não são eleitos pelo povo. Essa opção institucional tem íntima relação com o nosso projeto de democracia. Democracia não se resume à obediência à vontade da maioria. É também o respeito à opinião das minorias, com a consequente consolidação de espaços comunicativos e deliberativos que permitam a todos os grupos terem vez e terem voz. Nesse sentido, em sua função contramajoritária, em diversas ocasiões,
O juiz age regularmente contra a vontade da maioria e da opinião pública, para não sufocar as vozes e os direitos fundamentais dos grupos minoritários. Do contrário, não há processo inclusivo, mas processo totalitário. Muito menos se construirá democracia, mas sim demagogia. O Poder Judiciário não governa. No entanto, uma vez provocado, evita o desgoverno. O Poder Judiciário não legisla. Todavia, soluciona crises legislativas. Para tanto, age sempre com cautela e com prudência, de modo a não transgredir a tênue linha entre evitar o desgoverno e governar, entre solucionar a crise legislativa e legislar. Eis o fundamento da legitimidade da atuação do juiz, que equilibra o mosaico de forças de sustentação do Estado democrático de direito. Nas últimas décadas, o Poder Judiciário vive uma efervescência de reflexões institucionais acerca de suas próprias bases e dos resultados que tem produzido à sociedade. Efetividade é a nova palavra de ordem. Inúmeras têm sido as transformações do modo de se pensar e de se fazer a justiça, com o intuito de dinamizar a atuação do magistrado, não mais restrita à figura do juiz julgador, perdoe-me o pleonasmo, mas também englobante do juiz conciliador, do juiz mediador, do juiz gestor da vara em que atua, entre outras funções interdisciplinares. As instituições são as pessoas que a elas se integram. Normas programáticas, regimentos, projetos e qualquer outro arcabouço formal são letra morta se desacompanhados do nosso compromisso em torná-los efetivos. O Poder Judiciário, embora uma instituição multissecular, encontra-se em permanente construção e nós, juízes federais e servidores deste tribunal, somos os construtores desta obra. É nosso dever assumir esse projeto coletivo. Em verdade, tornamos-nos hoje servidores de milhões de brasileiros. Sem demagogias e sem retóricas, devemos nos despir das formalidades excessivas e adotar um espírito de servir em relação àqueles que nos buscam. O jurisdicionado é a razão do nosso trabalho. O judiciário é a porta última dos angustiados. Quem percorre os corredores dos fóruns depara-se com as mais profundas mazelas humanas, personificadas por faces marcadas, ora pela dor, ora pela culpa, mas em ambos os casos, pontificadas por um grau de esperança. Quem chega a uma audiência ou um julgamento, seja como autor, seja como réu, nunca se encontra em tranquilidade plena, uma vez consciente de que o curso de sua trajetória poderá ser significativamente alterado pela decisão ali proferida. O juiz é um senhor de destinos, decide trajetórias e altera rumos de vida. Essa circunstância não torna um ser superior, mas apenas aumenta a responsabilidade do nosso trabalho. O resultado do agir imprudente ou parcial acarretará o infortúnio a quem merecia tranquilidade, numa situação temida por qualquer magistrado, em busca da justiça, fazer a injustiça. Todo direito deve ser uma tentativa de direito justo. Justiça, essa palavra polissêmica, densa, indecifrável, desde a antiguidade grega até os mais profundos estudos da contemporaneidade filosófica, o homem pensador tenta definir a justiça. Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Hobbes, Rousseau, Kant, Kelsen, Nietzsche, Rui Barbosa, Rawls, Alex, Dworkin, Amartya Sen e muitos outros se debruçaram na busca de uma definição objetiva do que seja o justo. Cada valiosa contribuição descortinou novos horizontes, mas revelou as próprias limitações. Afinal, a justiça como valor não se esgota no plano da racionalidade pura, mas reverbera no polo oposto, o plano da sensibilidade. Justiça não se define em abstrato. Justiça se define no caso concreto. Quem não é capaz de sentir a justiça, jamais saberá o que é o direito. Adverte-se. Sentir a justiça não é fazer poesia, tal como esse discurso repleto de elucubrações. Sentir a justiça é, antes de decidir, colocar-se no lugar do autor e do réu, vislumbrando o caso em sua concretude e singularidade. Somente ao sair de sua capa, sendo capaz de ir à dor do outro, pode o juiz aprender com a sua racionalidade aquilo que cabe à razão por aprender, bem como aprisionar com a sua sensibilidade intelectual aspectos do caso concreto que escapam à razão lógica.
Os mais avançados estudos da neurociência asseveram que, ao decidir, o homem estabelece uma ponte entre a razão e a sensibilidade. São dois polos inseparáveis em comunicação permanente. Quando pondera princípios, realiza um juízo de proporcionalidade ou inspira-se na lógica do razoável, o magistrado admite que, sendo o direito uma criação humana, a interpretação também incorpora essa inquebrantável relação. O bom juiz saberá dosar e equilibrar o saber lógico e o saber prudencial, o conhecimento técnico e a percepção da realidade. Afinal, as nossas decisões e sentenças não se isolarão nas coletâneas de jurisprudência. Precisarão ser cumpridas, e bem cumpridas, no mundo dos fatos. Assim, ao tempo em que pautadas pela legalidade, também necessitarão dar respostas adequadas aos problemas e conflitos propostos. O juiz é um homem, um ser do mundo. Tem uma história de vida, tem valores, tem percepções pessoais. Essa constatação nunca implicará a realização de julgamentos que recaiam no mero subjetivismo, muito menos o abandono à Constituição ou às leis. No entanto, a ciência jurídica somente progride se razão e sensibilidade se complementarem. Que a razão não invada o domínio da sensibilidade. Que a sensibilidade não invada a autoridade da razão. Por fim, um último registro, consistente na mais importante homenagem a ser realizada nesta noite, e que, por esse mesmo motivo, encerra este discurso. Não somente ao nosso mérito e à nossa determinação devemos esta vitória significativa em nossas vidas. Nenhuma vitória é órfã. Ninguém vence sozinho. Daqui a alguns minutos, quando encerrada esta sessão solene, encontraremos os nossos familiares e amigos, oportunidade em que lhes daremos aquele abraço afetuoso e emocionado e lhes diremos carinhosamente: muito obrigado. Eles não leram os nossos livros, não enfrentaram jornadas exaustivas de aulas e de estudos, não responderam às nossas provas. Entretanto, eles nos deram o que há de mais essencial para estarmos aqui: amor. Ofereceram-nos o estímulo e a força para tomar as decisões valiosas e seguirmos adiante. Acreditaram em nosso êxito, mesmo nos momentos mais incertos. Doaram-se por inteiro e, por vezes, adiaram seus próprios sonhos para que pudéssemos realizar os nossos. Pais, irmãos, cônjuges, filhos, familiares e amigos. Sabemos que durante esses longos meses, a nossa angústia foi também a sua angústia. Hoje, a nossa imensa alegria também é o motivo de sua imensa alegria. Estejam ou não aqui presentes, vocês são parte essencial deste momento, pois o nosso sucesso é a sua vitória. Meus colegas juízes, ingressamos hoje no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, uma corte de jurisdição continental, envolvendo terras e culturas tão distintas, mas unas, todas integrantes do mesmo Brasil. Tão longo e árduo caminho a que nos trouxe, tão longo e árduo caminho nos aguarda. É como simultaneamente chegar e partir. Sigamos prudentes e éticos. Tenhamos garra. Não deixemos que os obstáculos e as frustrações com que nos depararemos arrefeçam a nossa força, mas que apenas nos tornem mais maduros. Nunca nos deixemos perder a confiança nas nossas instituições, mesmo nos momentos mais tormentosos, pois um juiz sem esperança deixa a Constituição em perigo. A humildade, a sensatez e a disciplina guiarão as nossas jornadas. Lembremos ainda da advertência do filósofo Friedrich Nietzsche em seu emblemático livro Assim Falou Zaratustra. Ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisarás passar para atravessar o rio da vida. Ninguém, exceto tu, só tu. Existem, por certo, atalhos e pontes e semideuses que se oferecerão para levar-te além do rio, mas isso te custaria a tua própria pessoa. Tu te hipotecarias e te perderias. Existe no mundo um único caminho por onde só tu podes passar. Onde leva? Não perguntes, segue-o. Colegas, não há vitória sem luta, não há realidade sem sonhos. Mediante sonhos, lutas e ações, saibamos contribuir valiosamente para a construção de uma efetiva democracia em nosso país. Este é o nosso tempo. Muito obrigado.